Olá, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje a gente vai fundo no batismo, olhando para ele pelo prisma de uma análise bíblica bem detalhada, sabe? O foco é desvendar o que essa prática realmente significa. Ok, então vamos lá. Para começar, um ponto que essa análise martela bastante é que o batismo é, antes de tudo, um símbolo. Um símbolo, assim, muito forte. Exato. E não é o ato em si, tipo a água, que salva. A ideia é que ele representa algo que já rolou por dentro da pessoa. Perfeito. Então, o que ele simboliza? Bom, primeiro, essa purificação interna, regeneração, né? Sim. Que Deus faz. Uhum. E também, tipo, a morte para a vida antiga, para o pecado. Sim. E o começo de uma vida nova com Cristo. Sim, uma virada de chave. E, claro, funciona como um testemunho público. Uma forma de dizer, olha, eu creio, essa é minha nova identidade. E é interessante que a própria palavra ajuda a entender isso, né? Baptisma, lá do grego. Assim, Ela vem de verbos que significam mergulhar, imergir. Isso, assim, sugere muito que a imersão total era a forma original, a forma bíblica. faz sentido visualmente. Total. Pensa na cena. Você desce para a água, é coberto por ela. Como se fosse um sepultamento, né? E aí você emerge e sai da água, como uma ressurreição. É tipo uma encenação visual muito poderosa da nossa união com Cristo na morte e na ressurreição dele. Nossa, é verdade. Outras formas, como jogar um pouco de água, a aspersão, não carregam essa mesma imagem tão forte, né? Entendi. E tem também a diferença entre os batismos, né? A análise fala do batismo de João Batista e o batismo cristão. Isso é super importante. O batismo que João fazia era diferente. Era um chamado para o povo de Israel se arrepender, se preparar. Para a chegada do Messias. Exatamente. Já o batismo cristão que Jesus ordenou depois de ressuscitar tem um significado mais amplo. É a entrada na comunidade da nova aliança, não só para Israel. E falando em Jesus ordenando, tem aquela fórmula famosa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. O que significa batizar em nome de? Então, a análise que a gente está seguindo aponta que batizar em nome de é como se fosse entrar para a família de Deus, sabe? Pertencer à Trindade. Ah, interessante. E também agir sob a autoridade divina, se identificar publicamente com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Atos fala em batizar no nome de Jesus? É diferente. Não contraditório, mas com uma ênfase um pouco diferente. A ideia ali, segundo a análise, é destacar a confissão de Jesus como Senhor e Messias. Esse era o ponto crucial, o que diferenciava os cristãos naquela época. Então as duas fórmulas apontam para a mesma realidade, mas com focos complementares, dependendo do contexto. E aí a gente entra num ponto-chave, que sempre gera conversa. Os pré-requisitos para o batismo. Fé e arrependimento. Isso. A análise defende muito que precisa ter fé genuína em Jesus e arrependimento sincero dos pecados antes de ser batizado. A fé aqui, a pistis grega, não é só acreditar na cabeça. É uma confiança que muda a vida. Exato. Uma confiança ativa, uma entrega que leva à obediência. E o batismo seria um dos primeiros atos dessa obediência, dessa nova vida. O que, claro, levanta a questão do batismo de crianças, né? Bebês não podem ter essa fé consciente, esse arrependimento. Pois é. A lógica dessa análise específica leva a essa conclusão. Se fé e arrependimento vêm antes, então o batismo seria para quem pode expressar isso. Entendi. O texto reconhece que outras tradições pensam diferente, claro. Muitas ligam o batismo infantil à aliança, fazendo um paralelo com a circuncisão no Antigo Testamento. Ah, essa conexão é interessante. Como funciona esse paralelo com uma circuncisão? A análise explora isso. A circuncisão era o sinal físico da antiga aliança de Deus com Israel, certo? Certo. O batismo, então, é visto como o sinal correspondente na nova aliança, para a igreja, que seria o Israel espiritual. Faz sentido, um sinal externo de pertencimento. Exato. E nos dois casos, tanto circuncisão quanto batismo, a ideia forte aqui é que o sinal externo não causa a salvação ou a justificação. Ele é um selo, uma confirmação pública de uma fé e uma justiça que Deus já deu pela graça. Quer dizer, não é uma obra para merecer o favor de Deus. De jeito nenhum. Essa é a tecla que a análise bate. O batismo
É um ato de obediência que nasce da fé que salva. É uma resposta à graça que a pessoa já recebeu. É um testemunho visível daquela promessa de Jeremias, da nova aliança, Deus escrevendo a lei no coração, perdoando os pecados. O batismo celebra e proclama isso que Deus fez. Não é uma condição para ele fazer. Então, resumindo esse nosso mergulho, fica bem claro que o batismo, por essa ótica, é muito mais que um ritual, é uma ordenança de Cristo, cheia de significado, Sim. um testemunho forte de algo que aconteceu lá dentro e um passo de obediência, de identificação pública com Cristo. Perfeito. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Se a gente entende o batismo assim, como essa resposta consciente de fé e arrependimento, como essa visão conversa com as diferentes formas que as igrejas praticam e ensinam sobre o batismo hoje em dia? Boa pergunta. Como esse entendimento pode, talvez, influenciar a vida e a identidade das comunidades cristãs? Fica aí para a gente pensar.